saúde. A gente está com Wesley Abel, que é superintendente de atenção primária da Prefeitura de Angra dos Reis. Vamos conversar um pouco como é que anda aí a nossa atenção básica ao nosso município. Wesley, bom dia, bem-vindo à Rasca Web. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rasca Web. Como é que está aí a sua semana, antes da gente começar a mergulhar nessa coisa da atenção básica, que é algo muito importante para a nossa sociedade, né? Aquele atendimento prioritário, aquela primeira chegada ao sistema, entre outras coisas. Está tudo bem? Está tudo bem, Toninho. Estamos na luta aí, uma semana de muito crescimento, né? A gente está tendo grandes avanços e mandar um abraço aqui para a minha equipe, né? Que está lá. A equipe de atenção primária da Secretaria de Saúde, que está toda lá ouvindo a gente nesse momento também. Que bom. A gente sabe que quando a gente fala em saúde, né, a gente fala de um dos pilares da sociedade, né? O ser humano, quando está bem atendido, ele fica mais feliz, ele produz mais, ele emana boas vibrações, que é o que a gente precisa, né, para uma sociedade mais completa, mais feliz, mais íntegra, entre outras coisas. A gente vê números, né, da atenção básica e a gente começa a entender um pouquinho, né, de quando os nossos, até então, candidatos viram políticos, viram prefeitos, viram vereadores, eles começam a traçar lá suas metas e a gente espera que realmente a coisa melhore, né? E a gente tem visto bons números na área da saúde, né? A atenção básica principalmente. O que aquele contribuinte, aquele cidadão de Angra dos Reis, ele está tendo agora quando ele chega naquele primeiro momento, né? A esposa está grávida, precisa fazer um tratamento não, né? Precisa fazer aquele pré-natal, aquela coisa toda, começar do zero, um tratamento. Como é que está essa percepção enquanto gestor da sua secretaria? Então, a atenção primária, Tony, ela tem um papel fundamental, né, no SUS, porque ela representa ali a porta de entrada, né, do SUS. É a porta prioritária, né? Então, o cidadão ele tem que ter a unidade de saúde do seu bairro, né? Hoje nós temos em Angra dos Reis 44 unidades de saúde da família, sendo que dessas 44 nós temos 63 equipes da estratégia de saúde da família. São 5 clínicas, né, da família, onde a gente agrupa ali um número maior de equipes para atender a população, e a gente tem seguido aí num esforço da gente fortalecer a atenção primária com seu papel fundamental para a saúde, que é o papel da prevenção, né? Então, desde 2017, o Ministério da Saúde tem mudado, né, a forma de você financiar até mesmo a atenção primária, com o objetivo de ser um serviço eficiente, né? Como você falou, é o primeiro contato, a nossa mãezinha lá engravidou, ela precisa fazer o pré-natal, essa unidade vai ser a unidade que vai ser a referência dela para que ela tenha o melhor atendimento possível, para que ela, dentro da linha de cuidado materno-infantil, ela tenha ali todos os recursos, né, necessários para que ela tenha um bom acompanhamento. Então, hoje na atenção primária, a gente tem esse grande papel, o Ministério da Saúde mudou e isso trouxe um papel muito positivo, que é a questão do cadastro, né? A gente hoje conseguiu cadastrar quase 98% da nossa população angrense. E o que isso é importante, Toninho? Até a gente faz um apelo, até para as pessoas que são usuárias mesmo de plano de saúde, para que faça o seu cadastro na unidade de saúde do seu bairro, porque isso repercute em repasse financeiro, né? Um dos itens lá para o Ministério da Saúde financiar a saúde é o cadastro. Então, se a população está cadastrada, esse recurso chega e a gente consegue investir mais na atenção primária. Então a gente teve um esforço gigantesco, a gente é um dos municípios do estado do Rio com o maior índice, né, de cadastro, a gente alcançou 98%, porém a gente ainda tem esses 2% para alcançar, para que a gente alcance a meta nacional, que a meta nacional é que todo cidadão seja cadastrado, né? Esse é o início de tudo, Toninho. E a gente faz até um apelo para quem tem plano de saúde, para que faça o cadastro, porque as pessoas têm a falsa impressão, Toninho, de que eu tenho plano de saúde, eu não uso o SUS. Na verdade, a gente usa o SUS o tempo todo, até quando a gente vai no supermercado, a gente está usando o SUS. Porque antes disso já passou por ali a vigilância sanitária,
prioritária, né? Sim. Então, o primeiro apelo é esse, né? Para a gente fortalecer a atenção primária, as pessoas precisam estar cadastradas. Exatamente. Para quem não sabe, né, o SUS, que é uma ferramenta fantástica, né? Que está presente, como o Wesley disse aqui, em quase tudo. A gente sabe que existem novas leis, por exemplo, que fazem do usuário do SUS ser atendido, inclusive, dentro de um hospital particular, né? Tem novas leis, novas diretrizes, os verdadeiros cruzamentos de dados, de informações. Quando o Wesley fala em vai lá na unidade de saúde do seu bairro, se cadastra, não é da boca para fora, é porque você vai fazer um cruzamento. Às vezes você é usuário de um plano de saúde, mas sofre um acidente na beira do hospital ali da Japuíba, por exemplo, e a tua vida precisa daquele atendimento rápido, e às vezes você já é encaminhado ali para aquele momento. Bom bater lá o cruzamento das suas informações, você vai ter todo o seu cadastro, toda a sua ficha, tudo que você precisa ali num pacote de dados informativo ali, um cruzamento de informações que pode muitas vezes salvar a sua vida. E a gente não está falando só de doença, né, Wesley? A gente está falando também do tratamento, a gente não está falando de remédio único e exclusivamente, né? Que às vezes o cara fala, mas eu vou lá no postinho, tá faltando remédio. Mas se você foi lá naquele momento, você não tem ligação nenhuma, ninguém sabe principalmente quem é você, a coisa fica mais dificultada, né? Fica mais difícil, verdade, Toninho. Então, é importante porque se a atenção primária, ela preconiza um cuidado longitudinal, né? Desde do ciclo de vida, desde que a criança nasce, né? Até a fase adulta, até o idoso. Tudo isso o Ministério da Saúde, ele tem uma linha de cuidado que ela é preconizada para que as equipes elas acompanhem esse indivíduo até a sua velhice ali, que seja bem acompanhada. Então é importante que as pessoas tenham esse acompanhamento, né? E hoje a gente tem as equipes, né, preparadas, a gente tem, tanto que a gente conseguiu alcançar, Toninho, agora na última avaliação do Previne Brasil, a gente ficou, a gente teve um salto, nós éramos a 59ª cidade do estado do Rio em alcance de indicadores, e agora a gente teve o resultado, a gente é a 11ª cidade do estado com os melhores indicadores em saúde acompanhados pela atenção primária. Então, o Ministério da Saúde traçou ali 7 indicadores de importância, né? E aí a gente conseguiu desses 7 indicadores praticamente alcançar a meta em todos eles. E isso não só repercute em repasse financeiro, como repercute também da gente traçar ali como que está, né? Fazer um raio-x da saúde dos nossos munícipes, né? Dos nossos angrenses. Então, isso para a gente foi uma alegria muito grande, a gente saber que em 7 indicadores, Toninho, a gente conseguiu alcançar praticamente todos eles. 6 indicadores a gente alcançou meta, e alguns deles a gente até ultrapassou a meta nacional. Eu queria até comentar aqui, Toninho, de grande importância também, um dos indicadores que a gente teve uma boa melhora foi a de cobertura vacinal, né? Você sabe, Toninho, que a gente teve um movimento anti-vacina, né, um pouco tempo atrás. Infelizmente, isso repercutiu no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e aqui no município não foi diferente. Então, as equipes da Secretaria de Saúde da Família, elas tiveram que se reorganizar, fazer busca ativa para que conseguisse. A gente saiu de 38% de cobertura para 78% de 2022 até 2025. Estamos longe, Toninho, ainda da meta nacional, que é 95%. Então, um apelo, Toninho, é para que as pessoas não deixem de se vacinar. Meta essa que não é traçada pela Secretaria de Saúde de Angra, é traçada pelo Ministério da Saúde, né? Uma meta audaciosa, né? De ter cobertura nacional de quase 95/96, 97%. Você citou bem, né? Infelizmente, em algum momento aí durante a pandemia, as pessoas meio que deixaram as vacinas como se fossem a verdadeira vilã. E o vilão, no caso, era um vírus, né, que se espalhou globalmente, matou, vitimou muitas pessoas. E se não tivéssemos as vacinas, a tão satanizadas vacinas, talvez a gente poderia passar por uma verdadeira extinção aqui nesse planeta chamado Terra, né? E de frente estavam lá quem? Os
funcionários do SUS, os verdadeiros anjos da guarda da sociedade, né? Verdade, Toninho. Então, você citou, né, a pandemia, né, do Covid teve um papel relevante, né, para isso, um papel e a gente está nessa fase de desconstrução, né? Inclusive, Toninho, a gente está agora com uma campanha, que é a campanha de vacina, que começou agora dia 5, que é a campanha do HPV, né? Então, a gente tem uma meta de vacinar 95% de adolescentes, né, entre 9 e 14 anos, e o Ministério da Saúde, para tentar melhorar esse indicador, Toninho, ele está fazendo agora um resgate dessa vacina, que é ofertando para o público de 15 a 19 anos. Então, se você tem de 9, né, o pai, a mãe tem o seu filho entre 9 e 14 anos, leve a unidade de saúde mais próxima e faça a vacina. Se não souber, Toninho, se essa vacina já foi administrada, a equipe está preparada para olhar, né, ver o cartão de vacina. E essa vacina é muito importante para a prevenção de várias doenças, né, vários cânceres, né, câncer de colo de útero, câncer de ânus, câncer de pênis, câncer de orofaringe. Então, a gente precisa muito que a população procure as unidades. Então, até dezembro, Tony, todas as unidades de saúde, entre 9 e 15 anos, vai estar aberto para vacinar essa faixa etária, e também a população que não se vacinou de 15 a 19 anos vai ter a oportunidade de ser vacinado contra o HPV, né, a vacina do HPV. Esse tratamento prioritário também, né, no tratamento, no atendimento, na prevenção, ajuda, né, quando a coisa estoura lá, por exemplo, nos hospitais, ela já chega de uma forma mais amenizada, porque existem as campanhas, né? Semana passada, retrasada, se eu não me engano, estava tendo um evento de motocicleta aqui, e vocês estavam com uma equipe aqui fazendo vacinação da gripe. Já tinha passado o dia o dia D de vacinação, e essas campanhas itinerantes também ajudam também a desmistificar, né? Antigamente, pelo menos na minha época de jovem, já faz bastante tempo, a gente tinha aquela coisa, né? O medo da vacina, o medo da agulha. Hoje a coisa está muito mais passível, né, de você ser vacinado, entre outras situações, né? Sim. Isso é muito importante, né? Eu estou lendo aqui os números de vocês, mulheres grávidas com testes de sífilis e HIV, cobertura subiu 33%, de 33% para 80% da população. Ou seja, é descoberto no pré-natal, né? Exatamente. Descoberto e tratado, né? No pré-natal. Isso é muito importante, porque são duas doenças, Toninho, né, de muita repercussão. A sífilis aí, a gente tem números no Brasil que tem cada vez crescido muito, que é a sífilis congênita, né? Quando a mãe acaba transmitindo a doença para o filho, e aí uma série de impactos, né, na vida do filho. Então, fora os problemas da doença, que a doença é uma doença tratável, Toninho. Então, a gente conseguiu aumentar muito, melhorar muito o acompanhamento do pré-natal, e nesse acompanhamento a gente sempre oferta o teste, né, de sífilis e HIV, para que mais precocemente possível que a gente também consiga eliminar ali a transmissão, né, vertical dessa mãezinha, né, para o filho. A gente consegue eliminar ali para que, né, não tenha esse sofrimento agravado. Infelizmente, um percentual muito grande da população ainda desconhece, né, desse tipo de prevenção, desse tipo de tratamento. Desconhece, por exemplo, que a atenção básica de Angra tem um tratamento odontológico para gestante, é gratuito, está ali no Sistema Único de Saúde, mas infelizmente a população só quer tratar a dor, né? Não quer fazer a prevenção. Não quer aquela coisa, né? A medicina hoje avançou demais, você não precisa ficar tratando só a dor, deixar o negócio estar estourando para, vamos extrair o dente. Não, vamos tratar antes, né? Então, quando está começando. Isso é verdade, Toninho. A gente aumentou muito a cobertura da nossa saúde bucal, né? Nós tínhamos
uma cobertura de ESB, né, que a gente chama de ESB, que é a equipe de saúde bucal, dentro da atenção primária baixa, e no ano passado a gente começou a aumentar bastante, né, essa cobertura, conseguimos colocar dentistas em praticamente todas as unidades e o ASB. Então a gente está caminhando aí para o 100%, a gente tem 86% de cobertura de saúde bucal, para exatamente fazer o que você falou, né? O melhor caminho é a prevenção. A gente tem muitas vezes hospitais cheios, né? Porque muitas vezes a gente pulou essa fase, né? Essa etapa de prevenir. E a prevenção é o melhor remédio, né? Os próprios exames de imagem, né? Que a gente julga caro, a gente pensa, eu não tenho grana para fazer essa coisa. Tem sim, você paga seu imposto, você paga o teu IPTU, entre outras coisas, para financiar esse tipo de tratamento, né? Exame, por exemplo, do colo do útero, que infelizmente ainda ceifa a vida de muitas mulheres. Muitas mulheres. E estão aí na rede, gratuitos. Basta, a gente volta a frisar, reforçar. Você tem que ir lá na atenção básica, você tem que ir lá no posto de saúde, na unidade do teu bairro e procurar o atendimento. Mas no meu bairro não funciona. Funciona assim. Procura lá um médico da família, faça a marcação e busque, né, na unidade possível o tratamento. Não dá para ficar esperando, né, Wesley? Não dá para esperar, né? A gente, o tipo de câncer mais prevalente, né, entre as mulheres, infelizmente, ainda é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Tem uma alta prevalência, né, no Brasil e no mundo. E o único caminho para isso, Toninho, é realmente a mulher ter ali o compromisso de fazer o seu exame preventivo, conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, dentro da faixa etária que o Ministério da Saúde preconiza. Então, a gente teve uma melhora significativa no acompanhamento dessas mulheres, né, nessa faixa etária, para que ela faça o seu exame preventivo e a gente tenha na unidade esse acompanhamento, né, porque se houver ali alguma alteração, num tempo oportuno, a mulher vai ser encaminhada, e a gente sabe que quanto mais precoce, né, a identificação de qualquer alteração, a gente consegue ter melhores resultados no tratamento. Eu estou conversando com Wesley Abel, superintendente da atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis. Ele está apontando e mostrando números, né, números que evidenciam, claro, a melhora, né, estatística comprovada, não só por Angra dos Reis, né? Isso aí é estatística do Ministério da Saúde, são números que estão sendo apresentados e comprovados através da eficiência na atenção primária, na atenção básica ali, na porta de entrada para o SUS. Wesley, a gente sabe que os números são positivos, né? De 2022 para cá, os números estão crescendo, estão melhorando, mas o munícipe, o contribuinte, ele quer sempre mais, né? Qual é o próximo passo para esses números ficarem cada vez mais robustos, mais eficientes? O aumento no número de atendimentos, como é que é isso? A gente tem um planejamento, Toninho, da gente principalmente alcançar 100% de cobertura da atenção primária. A gente ainda tem algumas áreas de vazio assistencial, né, que a gente chama, e a gente tem algumas regiões do município que a gente precisa ainda ofertar mais equipes. A geografia atrapalha? Atrapalha bastante, Toninho. Eu acho que é o grande desafio nosso hoje de Angra, o território muito extenso. Exatamente, o desafio das barreiras mesmo, né? Barreiras geográficas. Físicas, né? tempo. Exatamente. Então isso a gente tem sido um desafio. Então a gente tem aí um planejamento, Toninho, de a gente vai começar até cercar o terreno agora, notícia excelente, que a gente vai construir a clínica da família da Japuíba. Vai ser ali em frente ao Hospital da Japuíba. O terreno já vai começar a ser cercado agora. Vai ser uma unidade linda, vai ser uma unidade no modelo do Ministério da Saúde, né, do último... Ali onde funciona o estacionamento? Onde funciona o estacionamento. Ali a gente vai ter a construção quase naquela parte final de uma clínica da família. E ali, Toninho, o nosso maior desafio da atenção primária tem sido a Japuíba, porque é uma área com uma grande densidade, né, populacional, e a gente só tem 3 equipes da Estratégia de Saúde da Família. Então, a gente conhece ali o desafio
E é um gargalo muito grande, né? Muita gente passou a 3 equipes. Né? Exato. Né? E aí, o que acontece? As pessoas acabam procurando o hospital, né, o HMJ, procurando a UPA. Estoura tudo lá. E vai, né, exatamente. Então, com a construção da Clínica da Família, a gente tem a previsão, né, dentro do nosso planejamento, a construção da Clínica da Família da Japuíba, a Clínica da Família da Jacuecanga, e a gente tem aí a possibilidade de, com isso, a gente quase chegar aos 100% de cobertura da atenção primária. A gente tem algumas unidades que tem projeto, por exemplo, o Belém, né? A unidade do Belém é uma unidade que hoje ela está pequena para atender a quantidade da população, mas já existe uma previsão de obra, de ampliação. A gente não consegue colocar mais uma equipe, Toninho, porque o espaço físico já não comporta, né? Então, ampliando a unidade, a gente tem a possibilidade de ampliar a equipe para acompanhar a população do Belém. Hoje, Wesley, quantas unidades funcionam em sistema 24 horas no nosso município? Então, 24 horas, a gente tem os pronto atendidos SPAs, né? São 5 SPAs. A gente tem a unidade mista, que funciona 24 horas no Provetar, e temos a UPA e o HMJ. Né? Temos a UPA também lá do Parque Mambucaba e 24 horas são esses serviços, né? Muito bem. Queria agradecer aí sua presença aqui no Malha Fina para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né, que é a atenção básica, a atenção primária ali, a chegada do usuário ao SUS, né, o atendimento, pronto atendimento, o encaminhamento e a realização desses pequenos e importantes, né, procedimentos para a saúde, como a gente diz, né, quando a gente começa a tratar ali a pessoa no começo, lá no final o resultado é mais rápido e é mais proveitoso. Queria deixar aí para as suas últimas palavras aí para a população dizer aí, ofertar os serviços que vocês estão realizando aí diariamente. Eu queria, Tony, agradecer, né, o espaço de a gente falar sobre essa importante, né, serviço da saúde, que é a atenção primária. Queria parabenizar também as equipes da Estratégia de Saúde da Família por esse alcance. E a gente recebeu, Tony, a gente nem passar aqui em primeira mão, a gente recebeu agora o último resultado do último quadrimestre e a gente conseguiu alcançar um indicador muito importante que é feito pelos agentes comunitários de saúde. Existe um indicador chamado vínculo e acompanhamento. Esse indicador ele vai quantificar ali as ações dos agentes comunitários, as visitas. E a gente teve aí muitas unidades alcançando a nota 10, que é a nota máxima, né? Algumas unidades ficaram bem próximos ali do 10, e a gente tem unidades que precisam melhorar um pouquinho, a gente já está traçando, né, as estratégias ali para melhorar esse indicador. Então eu queria aqui agradecer o espaço da gente falar da atenção primária. Falando da atenção primária, a gente fala de prevenção, né, conforme você falou, e eu queria agradecer minha equipe lá da Secretaria de Saúde, a equipe da atenção primária que trabalha incansavelmente para alcançar esses indicadores, né, de saúde, e também as equipes da Secretaria de Saúde da Família. Nós somos 63 equipes. Eu queria deixar aqui um abraço a todos, enfermeiros, médicos, dentistas, administrativo, agente comunitário de saúde, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo dentro da saúde de Angra. Muito obrigado, Wesley, pela presença aqui na Rádio Web. Volte sempre que for preciso, necessário, nos envie aí as informações. Esses números precisam ser apresentados para a população, porque é muita informação positiva e muita gente desconhece não só os números, como os serviços ofertados. É bom a gente estar sempre dando luz para esse tipo de informação. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, tá bom? Obrigado, Tânia. Depois do intervalo, o Malha Fina continua com o patrocínio.